Olá, queridos, graça e paz, boa noite, como que vocês estão? Vai entrando, já vai colocando da onde você está, da onde vocês são, o nome. Já vamos começar a nossa live dessa noite, né? A live dessa noite é a continuação de ontem, né? Quanto tempo nos resta? E tudo que eu tenho falado, no final de tudo nós terminarmos, vai estar ali explicado quanto tempo resta para nós. Vai entrando, querido, já vai compartilhando aí com todos os suas redes sociais, né? Geralmente as pessoas pedem para compartilhar porque querem ficar famoso, né? Querem ter muito like, muitas curtidas. Eu não quero isso não, querido. Eu só quero que as pessoas possam ouvir a palavra do Evangelho do Reino e da Graça, possam ser tocados pelo Espírito Santo, né? E ser cheio da presença do Senhor. Amém, queridos? Que vocês possam trabalhar como evangelista, né? Nos ajudando a falar um pouquinho da palavra. Nós estamos aprendendo sobre Apocalipse 12 e Apocalipse 13, né? E lógico que dentro de Apocalipse 12 e Apocalipse 13, para que a gente possa entendê-los por completo, nós precisamos buscar entender algumas coisas mais dentro das Escrituras, e aí que nos leva um tempo um pouco maior, né, para a gente poder terminar. Eu acredito que a gente demora aí quase um mês para a gente terminar tudo, mas vamos aos poucos caminhando, né, e nesse caminhando nós vamos chegar lá. Amém, queridos? Vai entrando aí, já vai colocando o seu nome, já vai compartilhando aí com todos que possam estar aí. Isso. Olha, a Frama do José já está conosco, o Gilberto lá de Buriti já está conosco, né? Quem mais está conosco aí? Quero agradecer, querido, obrigado por você estar conosco. Obrigado por você estar conosco. Saudade de você também, filho. Vamos ver se quando passar aí essa pandemia nós agendamos para ir aí fazer uma imersão, né? Uma imersão. Cafezinho, querido? Querido, eu espero que você já esteja aí com a sua Bíblia, né? Vou só mostrar para você como é que está o meu Apocalipse capítulo 12. Olha como é que está. Olha o Jonathan, São José dos Pinhais, lá da Igreja Batista Yeshua do Parque, Pastor Monteiro, seja bem-vindo. Querido, eu sempre gosto de ter, juntamente com a minha Bíblia, uma régua, um marca-texto e as minhas canetas para destacar aquilo que é mais importante no texto. Ontem nós falamos um pouquinho, estou esperando só, que ainda falta 12 minutos para a gente começar. Alguém ficou com dúvida? Alguma dúvida sobre o que nós falamos ontem, né? Alguma dúvida, alguma pergunta dos 5 primeiros versículos, né? Ali de Apocalipse capítulo 12. Se Deus assim conduzir, nós podemos falar do rapto hoje dos vencedores, podemos falar do arrebatamento, podemos falar dos 144 mil hoje, né? Como vai ser a perseguição aí, porque agora nós vamos entrar
até agora, até o capítulo 5, até o versículo 5 do Apocalipse 12, nós estamos falando do nosso tempo. É o tempo onde estamos vivendo. É o tempo das igrejas, né? Então nós vamos recapitular, falar um pouquinho desse tempo de igreja que estamos vivendo. E se Deus permitir, nós continuamos aqui no versículo 6, que já vai falar após o rapto dos vencedores. Amém? Esperar um pouquinho. Os irmãos entrando aí. Júnior está por aí, a Domélica. Queria que você possa aprender a desenvolver a sua vida. Jonathan, o som do fundo musical está muito alto? Me avisa aí. Se estiver muito alto, eu abaixo ele. Falta alguns minutos para nós orarmos, né? Para a gente já estar começando. Ok? Vamos abaixar aqui o fundo. E agora, Jonathan? Ficou bom ou ainda ficou alto? Nada pode atrapalhar, né? Top, né? Vamos começar então, pessoal? Vamos começar orando, né? Falando com o Pai, que o Senhor nos dê aí, agora já vai dar 9 horas, até lá para as 10h30, né? 1h30 de ensino das Escrituras, de compartilhar. Querido, coloca as suas dúvidas aí, todos que entrar, coloca as suas dúvidas, para a gente não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Vai comentando também, de repente alguma fala, alguma palavra, algum texto que você não conseguir anotar, você pode perguntar que eu repito, né? Lembrando que lá no meu grupo privado, já vou postar ele aqui antes de nós começarmos, eu tenho um grupo privado, esse grupo eu sempre estou postando, né? Eu vou começar, eu fiquei parado um tempo, por questão dessa pandemia e tudo mais, mas agora eu vou voltar a estar postando os estudos lá, né? Então esse aí é o meu grupo privado, acabei de postar para você. Tá bom? Eu tenho o Telegram também. O Telegram é um grupo onde nós usamos para divulgar também, né, o nosso trabalho, o nosso ensino, né, querido? A gente não tem pretensão de nada, de recurso financeiro, nem nada disso. Nós só queremos mesmo que a palavra possa chegar até o teu coração, tá? Lembrando aí que tem... né, eu vou deixar a parte aqui, isso, está aí os dados, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp particular também, os irmãos que queiram falar comigo, tirar suas dúvidas, né? Pastor, eu quero tirar minha dúvida, então, desculpa, queridos, pode entrar aí no meu WhatsApp, só clicar aí nesse número aí, né, vai direto para o meu WhatsApp particular. Vamos lá, querido, vamos começar a orar? Senhor Deus, querido, amado Pai, Tua palavra está aberta, Tuas escrituras estão abertas, nosso coração está aberto. Tua palavra diz que o Senhor nos visita com o Teu Espírito, nos ensina que espírito de revelação o Senhor nos dá hoje através da Sua palavra.
Nos ensina, Senhor, as suas escrituras, para que não sejamos enganados pela serpente, pelo espírito do anticristo, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, de ensino. Nós venhamos se levantar como voz de trombeta, que nós venhamos aprender a palavra de uma forma sobrenatural, caminhando diante da Tua presença. Pai, guarda-nos, Senhor, no Teu Espírito. A Tua palavra diz em Colossenses 3,3 que nós estamos guardados em Cristo. Cristo é a Sua palavra, que nos guarda, que nos dá força. Por isso hoje, Senhor, eu creio fielmente que muitos irmãos, milhares de milhares, receberão da palavra do Senhor e serão tocados pelo poder do Evangelho. Muito obrigado, nós te louvamos, te adoramos. Comparte as tuas escrituras conosco, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. A palavra do Senhor, nós estamos falando sobre quanto tempo nos resta. Nós ontem à noite, nós ministramos até Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Até o Apocalipse capítulo 12, do 1 ao 5, está falando da nossa era, do nosso tempo. Do tempo a qual estamos vivendo, né, das igrejas, do tempo que estamos vivendo com as igrejas, né, eu arrisco dizer que 90% das igrejas que nós temos precisa se enquadrar no Evangelho de Cristo, está lutando por isso. Eu não acredito que o Senhor venha buscar, que o rapto dos vencedores será da igreja de Cristo, não é assim que as Escrituras dizem, né? Mas ela diz que um grupo dentro da igreja subirá no rapto, que é antes dos 7 anos da grande tribulação, né? Nós aprendemos ontem que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja na sua plenitude completa do Velho e do Novo Testamento. Nós aprendemos também que ela está revestida de sol, da glória de Deus, está debaixo dos seus pés, tem uma lua debaixo dos seus pés, que significa Cristo, o fundamento da igreja, né? O Filho do homem. Está com uma coroa de 12 estrelas, 12 significa o governo total do governo de Deus, e coroa significa reino. Então Deus tem reinado através do seu governo, e está sobre a cabeça dessa mulher. A cabeça da mulher sempre é o homem, ou a cabeça da igreja sempre será Cristo. Cristo reina sobre essa igreja. Mas nós aprendemos também que tem outro sinal aqui, que é o dragão, um grande dragão vermelho. Nós aprendemos que esse dragão vermelho é a mesma serpente lá de Gênesis, mas de tanto ela comeu o pó da terra, que é o pecado do homem, a iniquidade do homem, de tanto se multiplicar essa iniquidade, a ponto de dele deixar de ser uma serpente e se tornar um grande dragão, né? E na primeira queda dele, antes da recriação dessa terra e da criação do homem, quando ele caiu a primeira vez do terceiro céu, que é o céu de Deus, para o primeiro céu, que é a terra, e ele ficou aqui preso dentro do globo da terra, e o Espírito Santo pairava sobre as águas ao redor da terra, prendendo Lúcifer e seus anjos caídos ali. Mas quando o Senhor disse, haja luz, esses demônios, e esse Satanás e os seus demônios, os seus anjos caídos, tiveram que sair do primeiro céu, que é o céu cósmico nosso, e subir para o segundo céu, aonde Efésios capítulo 6 vai dizer que são os principados e potestades nas regiões celestiais, a qual nós temos muitos textos, né? Por exemplo, quando Daniel orou, né, por 21 dias, a Bíblia diz que Gabriel desceu, mas no segundo céu, Gabriel bateu de frente e ficou preso ali pelo príncipe da Pérsia, até que veio Miguel e libertou, né, combateu contra o príncipe da Pérsia e libertou Gabriel para que entregasse o recado a Daniel. E aí nós vamos ver em outros lugares, né? Então, querido, até aí nós entendemos que a mulher está com ânsia, né, com dores, né, porque o Senhor profetizou lá em Gênesis que multiplicaria as dores dessa mulher, ou as dores da igreja, né? E ela está com dores de dar à luz, né? Dores de parto com dar à luz. A Bíblia diz que o dragão, quando ele caiu na terra, ele já parou diante da mulher. Então o dragão hoje, e é representado pelo espírito do anticristo, está diante da igreja, e ele está diante da igreja esperando que a igreja pare, né? O filho varão é a parte mais forte da igreja, é a parte daqueles que negaram a si mesmo, tomaram a cruz e estão seguindo a Jesus, né? Estão cumprindo. A Bíblia diz que aquele que é digno do reino é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é digno de reinar em Cristo no milênio, por 1000 anos.
Então, querido, nós aprendemos tudo isso até que chegou no versículo 5 de Apocalipse 12, que ele diz: e deu à luz a um filho homem, um filho homem, que há de reger as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então nós descobrimos que esse filho varão, ou esse filho homem, varão, a parte mais forte da igreja, lembra-se que o que foi arrebatado para o trono não foi a igreja. Ele diz que foi arrebatado para Deus e para o trono. Quem foi arrebatado para Deus e para o trono? O filho varão, não a igreja. A igreja, que é a mulher, que é representada aqui por Eva e representada por essa mulher em Apocalipse 12, ela representa a totalidade da igreja, que não são vencedores. Então existe dentro da igreja de Cristo dois grupos de pessoas. Quem são, pastor? Os salvos vencedores, que é o filho varão, e os salvos derrotados, que é a igreja. Não sei se eu consegui me explicar até aqui. Então, até o versículo 5 está falando do rapto dos vencedores. Está falando do rapto dos vencedores que vai ser arrebatado para Deus e para o trono. Ok? Então até aí, querido, está falando do nosso tempo. Por quê? Porque nós cremos que ainda não foi arrebatado, ainda não aconteceu o arrebatamento dos vencedores. Por quê? Porque ainda não aconteceu, pastor. Nós também aprendemos ontem, em Romanos capítulo 11, versículo 29, que Deus endureceu o coração dos gentios, dos judeus, para que desse a entrada aos gentios. Então, quando o último gentio, a última pessoa que não é judeu, ouvir falar do evangelho da graça, automaticamente essa pessoa, automaticamente vai acontecer o rapto dos vencedores. Mas também tem algo que está segurando o rapto dos vencedores. O que, pastor, está segurando? E aí nós vamos ler agora, se a Domérica Coutinho está aí, coloca aí para mim Mateus capítulo 24, versículo 14. Depois nós voltamos aqui de novo para o Apocalipse a continuar. Mateus capítulo 24, versículo 14, é o principal, ou uma das principais objeções à vinda, ou à vinda de Cristo, não, o rapto dos vencedores. Maria Domingos, lá de Montenegro, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Olha, convida a sua família, começou agora, estou no primeiro texto, Mateus 24, 14, vai falar do rapto dos vencedores, tá? Então nós entendemos, querido, pelo evangelho completo, por entender a escritura, todas as profecias, nós entendemos que aqui no versículo 5 de Apocalipse vai acontecer o que? O rapto do filho varão, aquele que vai sair de dentro da igreja, ela vai parir o filho varão, e esse filho varão vai ser arrebatado, arrebatado, nós chamamos de rapto, rapto dos vencedores, da parte, da onde? Da terra para o trono, para Deus e para o trono de Deus, ok? Então nós podemos já delinear que todo vencedor ele vai direto para o trono, mas a igreja cristã, a igreja que serve a Cristo, mas que não está comprometida com o propósito de Deus, ela não vai para o trono, ela não vai ficar 7 anos na boda do Cordeiro, ela não vai entrar na Nova Jerusalém, descer com a Nova Jerusalém, mas ela vai somente para as nuvens, encontrar com Cristo na nuvem. Nós encontramos com Cristo no trono. A igreja derrotada, não derrotada no sentido que perdeu a salvação, mas derrotada porque ela não cumpriu o propósito de Deus e não vai ser galardoada, ela não vai entrar no reino para reinar, ela vai entrar no reino, mas para ser reinada pelos vencedores, porque a recompensa, e aí nós vamos ler mais para frente, eu vou explicar isso aí, qual é a recompensa do vencedor, quem é vencedor, como ser vencedor, e aí na próxima imersão em fevereiro, que será, deixa eu ver a data aqui da próxima imersão em fevereiro, vai ser dia 21 de fevereiro, nós vamos ter a próxima imersão, que é cronologia, as 7 eras da igreja, amém? Então Mateus capítulo 24, versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. A grande coisa é que o que vai trazer o rapto dos vencedores é o último gentio entrar, mas também, além do último gentio entrar no sentido de conhecer a graça,
também a pregação do reino ou do reino dos céus, que é a pregação que Cristo trouxe, né? Ele diz, olha, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, amém? Então, o problema é que ele diz que em todo mundo será pregado o reino dos céus em testemunha. O que é em testemunha? Então, por exemplo, vamos falar num país, França. Se eu saio daqui, chego lá e pego uma pessoa, um francês, e digo, olha, o reino dos céus é isso, eu já dei testemunho para aquela nação do reino dos céus, então Jesus pode voltar. Então ainda existem nações que nenhum ainda não sabe do reino dos céus, como nós vamos te explicar a partir desse momento. Então o reino dos céus ainda não foi pregado em todo o mundo, mas o evangelho da graça, ele está sendo pregado. O problema é que 98% das igrejas só pregam o evangelho da graça, a salvação, e não pregam o evangelho do reino, que é reinar em Cristo no milênio, nos 1000 anos após os 7 anos da grande tribulação. Então, querido, se nós olhássemos aqui para Apocalipse capítulo 12, o que está faltando para que o filho varão suba no rapto? O que está faltando? O que falta para que ele suba no rapto? Então, primeiro, nós deveríamos observar as 7 cartas de Apocalipse, né, que são as 7 eras, né, da graça, ou a cronologia 7 eras. Nós vamos falar isso na imersão, por isso que eu não vou entrar aqui no assunto, mas a resposta está aqui. Então, no próximo mês, em fevereiro, provavelmente ali para o dia 5 de fevereiro, eu vou soltar o link aqui em todos os grupos, no Facebook, nos meus grupos privados do Telegram e também do Facebook. Vou soltar lá o link para você fazer a inscrição, totalmente gratuito, presencial e online. Ok? Presencial para os que são aqui de Colorado, online para aqueles que são de outra cidade ou de outro estado, né? Nós temos aí pessoas aí de Curitiba, né? De São José dos Pinhais. Então, se nós voltássemos lá para Apocalipse, nós precisamos saber qual é a diferença entre o rapto e o arrebatamento, né? Nós sabemos que aqui até o versículo 5 precisa se acontecer o arrebatamento. Para isso precisa que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações e que o último gentio ouça sobre o evangelho da graça. São 2 pontos importantes. Para que aconteça o versículo 6, que a mulher fugiu para o deserto, aonde a mulher é a igreja, nós podemos que a igreja fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então essa parte já fala dos 3 primeiros anos e meio, dos 7 anos da grande tribulação, que é os 3 primeiros anos e meio de paz para o mundo eu digo os incrédulos, mas de perseguição para a igreja, ok? Então o anticristo, a igreja de Cristo, querido, nunca haverá paz, sempre estaremos em guerra contra os nossos inimigos. Porém, para o mundo haverá paz, porque terá uma só moeda, um só governo e uma só religião. Mas a igreja de Cristo, que tem o testemunho, que é o remanescente, não vai aceitar essa única religião, então será perseguida. Então no versículo 6, antes de eu ir para o versículo 6, eu preciso voltar para o rapto. Qual a diferença entre o rapto e o arrebatamento? Para que nós possamos entender o que falta para o arrebatamento. O que falta, pastor, para o arrebatamento? O que falta para que Cristo venha buscar a sua igreja? Ok? Esse é o primeiro ponto que nós temos que aprender, tá? Então nós vamos começar partindo aqui o que é o rapto e o que é o arrebatamento. O rapto é os vencedores, o filho varão que vai ser arrebatado para o trono e para Deus, antes que o dragão o pegue. Entendeu? Porque a igreja, a mulher que vai para o deserto, lá na frente, no versículo 13 em diante até o 17, vai dizer que o dragão vai lançar sobre ela águas como rio e vai matar ela, vai destruir ela, não tem jeito. Primeiro que nos 7 anos da grande tribulação, a igreja, para ser vencedora, para ser como filho varão, precisa morrer degolado, perder a sua vida aqui para ganhar lá, entendeu? Então esse é o primeiro ponto, amém, irmãos? Eu espero que você esteja entendendo, tá? Vamos lá, vamos partindo desse princípio. Agora nós vamos lá para Atos capítulo 1. Tá? Então quando nós vamos partir de um propósito, precisamos entender o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre rapto e arrebatamento?
né? O que a Bíblia diz sobre qual é a diferença do rapto? Qual é as provas que o Senhor prova que existe um arrebatamento, mas em duas etapas, em dois momentos? Pastor, como que o Senhor prova isso na Bíblia? Qual é os textos que dá base bíblica para que nós possamos crer nisso? Então eu vou te dar os textos que dá base bíblica do arrebatamento e do rapto, ok? Do rapto e do arrebatamento. E por que nós cremos que há dois momentos? Aonde está escrito isso? Aonde primeiro subirá a primícia para o trono e depois a lavoura para as nuvens, que é o celeiro, ok, querido? Nós temos que ir entendendo que Deus não fala como nós falamos. Deus não fala português. Deus fala em sinais, símbolos e números. Então, por exemplo, quando Deus vai governar a terra, quando Deus vai fazer algo na terra, por exemplo, Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Ele derrama sobre o número 7. Ele derrama sobre o número 7. Então são 7 taças da ira, são 7 selos, são 7 trombetas, entendeu? Então quando Deus vai derramar, então por exemplo, qual é o total de tempo do homem, que o homem está sobre a terra? O homem estará sendo trabalhado sobre a terra, são 7.000 anos, porque Deus criou a terra em 7 dias, 6 dias ele fez o homem, que é os nossos 6.000 anos, antes da volta de Cristo, e depois no 7º dia ele descansou, que não é o sábado, né, que aí as pessoas guardam o sábado, não é isso. Ele descansou, mostrando que haverá um sábado, e esse sábado nós chamamos ele de milênio. Então o homem viverá 6.000 anos. Como, pastor? De Adão a Abraão 2.000 anos, de Abraão a Jesus mais 2.000 anos, são 4, de Abraão a nós 6.000 anos. Quando completar 6.000 anos, o rapto dos vencedores precisa acontecer, né? Na verdade um pouquinho antes, né? 5.993 anos, 7 anos antes, porque os 7 anos são a grande tribulação, depois o milênio. Quem está entendendo até agora? Depois nós podemos ler alguns textos sobre essa simbologia de Deus, né? Os símbolos, sinais e números. Depois nós podemos ver, ok? Então o número 3 tem um propósito, né? É a triunidade, é o perfeito de Deus. Número 1 representa Deus, o seu poder, a sua única glória, né? E aí vai, irmãos, né? Nós podemos aqui ficar falando dos números da Bíblia, né? De alguns sinais, mas vamos caminhando. Então em Atos capítulo 1 nós vamos saber, eu vou dar para você no mínimo duas provas, tá? No mínimo duas, tá? No mínimo duas ou 3, vou dar 3 provas da diferença entre o arrebatamento e o rapto, do rapto e o arrebatamento. O rapto vem primeiro. Quem é o rapto? Filho varão, os vencedores, que são arrebatados para Deus e para o trono. Arrebatamento é a igreja que vai ser perseguida, que foi derrotada por Satanás, derrotada pela sua própria alma, pela sua própria vontade, suas emoções, seus pensamentos, e ela vai para as nuvens, aonde nós chamamos de celeiro, aonde se guarda o restante da lavoura. A primícia vai para o templo de Deus, nós vamos ler isso também, tá? Mas vamos lá, Atos capítulo 1, versículo de 7 a 11, nós vamos ler esse texto, Atos capítulo 1, do versículo 7 a 11. Querido, vai compartilhando com as suas redes sociais, por favor, né? Se você está no celular é bem mais fácil, né? Mande nos seus grupos do WhatsApp, se alguns irmãos puderem compartilhar aí, né? Nos grupos do Cone Sul, nos grupos aí nas redes sociais. Não é para que nós sejamos conhecidos, mas é para que o Evangelho e o Cristo seja conhecido, amém, irmãos? Então vamos lá, diz assim: e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Normal. 9. E quando dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem, pega essa palavra aí no versículo 9, nuvem, coloca entre parênteses, pega uma caneta e um marca-texto, vai lá e coloca essa nuvem em destaque, tá? Deixa eu trocar de marca-texto, meu marca-texto não está muito legal, ok? Coloca em destaque, porque essas nuvens
tem muita importância para nós, ok? Vai lá, ó, subiu nas nuvens. 10. E estando com os olhos fitos aos céus, lembrando que ontem eu falei de 3 céus, né? Nós entendemos, há aí alguns, né, em alguns livros judaicos, dizendo, por exemplo, no livro de Enoque, alguns livros dizendo que há 10 céus, mas a Bíblia nos dá liberdade para crer em 3 céus. Paulo diz, conheço um homem, né, lá no capítulo 12, se eu não me engano, deixa eu ver se é, para não dar um texto errado, capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 1 em diante, Paulo vai dizer, conheço um homem, não sei se em carne ou em espírito, Deus o sabe, foi levado até ao paraíso e ao 3º céu. O paraíso é o lugar onde está os que morreram em Cristo, né? Mas ele também foi levado ao 3º céu, no trono de Deus. Então o trono de Deus é o 3º céu, que nós chamamos aurânio, né? Eporâneo, né? Aí os teólogos vão chamar de eporâneo, o 3º céu, o céu do trono de Deus. O 2º céu é o céu chamado mesorâneo, que é o céu das regiões celestiais, das hostes espirituais nas regiões celestiais. E tem o nosso 1º céu, que é esse céu aqui, que nós chamamos de céu cósmico, que nós chamamos de aurânio, né? É o céu do cosmo aqui. Então, por que isso é importante, pastor? Porque aqui no texto, você precisa entender que há momentos na Bíblia que vai falar de céu, céu sem S. Céu sem S está falando de um dos 3 céus. Não está falando dos 3 céus de uma vez, está falando de um só. Mas tem lugar que vai falar céus com S. E quando fala céus com S, quer dizer que ele está falando ou de 2 céus, ou dos 3 céus. E isso é importante para nós, para o entendimento das Escrituras. Por isso que muitos pastores, muitos irmãos, que não buscam, não conseguem ter essa profundidade de aprender, querido, ele não consegue entender alguns textos das Escrituras, ok? E eu vou te dar uma prova de quando fala de um céu ou de 3 céus, quer ver? Volta lá para Apocalipse 12, mas não perde Atos aí, tá? Volta lá para Apocalipse 12, mas não perde o livro de Atos. Olha lá, ele diz assim, ó, no versículo 7, 12, 7, você vai ter a prova, ele vai falar no mesmo texto de céus e céu, para você ver a diferença. Olha lá, e houve batalha no céu. Essa batalha aqui no céu, no versículo 7, é no 2º céu, porque a Nova Jerusalém saiu do 3º céu, e vem com 3 anos e meio, ela vai chegar no 2º céu. Você vai entender isso no capítulo 13 de Apocalipse, quando eu ensinar lá. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Olha aí como é esse. Então lá em cima ele fala céu, que é o 2º céu, e agora ele fala céus, porque Satanás foi jogado na terra. Então ele não pode mais estar nem no 2º céu e nem no 3º céu, que é o céu de Deus, porque ele já foi banido antes da recriação da terra e da criação de Adão. Está entendendo até aí, querido? É importante você entender isso aí, por quê? Porque entendendo isso aí, você não vai ser mais enganado nas Escrituras. Nenhum pastor aí, atrás de dinheiro ou atrás de manipulação, vai te manipular com meias verdades, mas agora você está aprendendo a Escritura correta, tá? Então volta aqui para Atos, capítulo 1, versículo 10. Volta lá para Atos, vamos lá, querido. Quero dar os parabéns aí e agradecer o Ti, né? Aí o Claudeia, a Domérica, a Fran, né? A Alessandra, a Cris Cabral, o Weber Braga, né? A Andressa, a Alessandra, a Maria Domingos, né? Todos vocês que estão aí conosco, o Jonathan, o Gilberto, Aparício, todos que estão conectados conosco aí. Obrigado por essas 13 pessoas que estão conectadas, ok? Vamos lá, versículo 10 de Atos capítulo 1 vai dizer assim: e estando com os olhos fitos no céu, presta atenção que no texto de Atos já não é o 3º céu. Qual é o céu que Atos está falando aqui? É esse céu cósmico, porque os discípulos nesse exato momento aqui em Atos estão sobre o monte, né, da oliveira, monte das oliveiras, e eles estão ali conversando com Jesus, e Jesus está falando com eles, dando os últimos detalhes, e ele automaticamente começa a subir
né, flutuar e subir, e a Bíblia diz aqui que ele vai sumir nas nuvens, né, como disse aqui no versículo 9, né, 9, e quando dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu e ocultou os seus olhos. Quer dizer, os apóstolos estão sobre o Monte das Oliveiras, olhando ao céu, e de repente ele some nas nuvens. Nuvens aqui que fala no versículo 10, estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Esses 2 homens vestidos de branco são anjos, os quais lhe disseram: homens Galileu, por que estáis olhando para o céu, sem S, o céu cósmico, esse aqui das nuvens? E ele vai dizer: este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como, pega a sua caneta aí, vermelha ou azul, seu marca-texto, e coloca como assim? Porque como assim ele foi, como assim ele tem que voltar. Quer dizer, da mesma maneira que ele subiu aos céus, da mesma maneira ele regressará para a terra. Ok, querido? Como assim para o céu? Olha lá, vou ler de novo. 11, os quais lhe disseram: homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, quem dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, da mesma maneira que Jesus está subindo para o céu, porque ele é a igreja, do mesma maneira que Jesus, ele é o nosso Senhor, o cabeça, ele também é a igreja, porque ele nasceu da igreja, ele também é corpo de Cristo. Então ele está representando aqui tanto o arrebatamento quanto o rapto. Ele está mostrando aqui o rapto e o arrebatamento. Nesse primeiro ponto, da mesma maneira que ele subiu ao céu, da mesma maneira ele tem que voltar. Primeiro ponto que eu preciso ensinar para você, que Jesus não pode voltar no Brasil, Jesus não pode voltar na Grécia, Jesus não pode voltar nos Estados Unidos. Jesus tem que voltar da mesma maneira que para o céu ele foi, da mesma maneira ele voltará do céu para a terra. Lembrando que dessa maneira todo olho está vendo ele subindo. Repete comigo se você tiver: todo olho está vendo que ele subir nas nuvens. Então nessa volta que ele vai voltar para a terra, lembrando, o rapto dos vencedores não é Jesus que vem, é o filho varão que sobe para o trono e encontra com ele no trono. A segunda parte, quando ele vem para a terra, todo olho verá e toda língua confessará e todo joelho dobrará, dizendo que ele é o Senhor. Então, lembra que há 2 textos, nós vamos ler daqui a pouquinho. Um texto que diz: como ladrão, ele virá como ladrão, ninguém o verá. Rapto, nós seremos tirados da terra e levados para o trono. Rapto, ninguém o verá. Mas na segunda etapa ele diz: todo olho verá, toda língua confessará. Então, em um momento todos os verão, mas em outro momento ninguém o verá. Por isso que há o rapto e o arrebatamento. Então, 2 palavras aqui importantes. Toda vez, onde está nuvem, aí no versículo 9, você vai colocar uma setinha e vai escrever arrebatamento. Toda vez que o texto bíblico trazer nuvem, por exemplo, e eis que vejo o Filho do Homem vindo como as nuvens, ali está falando de arrebatamento, porque todo olho verá. Mas toda vez que dizer: e o Cordeiro está assentado no monte de Sião, monte de Sião é o trono de Deus, trono não é o arrebatamento da igreja, é o rapto dos vencedores. Amém? Então, da mesma maneira, primeira coisa, ele tem que voltar em Jerusalém, em Israel, em Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras. Há até uma profecia, né, que diz que ele voltará sobre o Monte das Oliveiras, se não me engano, eu não lembro de cabeça aqui o texto, voltará sobre o Monte das Oliveiras, e os pés dele, quando se pisar sobre o monte vai dividir ao meio, e o rio Hebron correrá no meio. Então, não tem como Jesus voltar em outro lugar a não ser aquele lugar. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você tem que aprender nesse texto é que da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Perfeito? Mas aprenda uma coisa. Se eu mostrasse para você, eu tenho até um banner aqui, eu vou postar esse banner aqui agora, Júnior. Espera aí, deixa eu achar ele aqui, tá? Esse banner vai nos ajudar muito a compreender algumas coisas. Aqui. Esse mesmo, a diferença entre rapto e arrebatamento, com todos os textos. Olha lá, vou mandar para vocês aqui, não sei se vai.
Eu acho que não vai. Ah, vai sim. Peraí, deixa eu achar aqui. Ah, não vai. Não vai, não. Então, querido, você que está aqui, entra no meu grupo. Aí, não vai. Entra no meu grupo do Telegram, tá? Vou postar ele aqui agora para você. Ou me chama no WhatsApp, ó. Vou postar meu WhatsApp aqui, ó. E eu te mando, né, para você, né, esse banner com tudo explicadinho, tá? Mas vamos lá, continuando. Lembrando que a primeira etapa, lembra, da mesma maneira que ele, como assim ele foi, da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Então a primeira etapa, todo olho precisa ver. Todos os discípulos estão sobre o monte da Oliveira, olhando para o céu cósmico, e ele subiu nas nuvens. Porém, Deus levou duas pessoas, né? Uma que é Daniel, para estar lá no trono, para receber o Filho do Homem lá. Mas também levou João também estava no trono, e ele viu Jesus chegando do trono, que é a segunda etapa. Vamos lá ver isso? Daniel capítulo 7, vamos comigo lá, versículo 13, coloca aí para nós, Juno, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel está aí perto de Ezequiel, Jeremias, né? Vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel, Deus arrebata Daniel, leva Daniel, né, a um lugar. Daniel está vendo aqui uma visão. Essa visão é a visão dos 4 animais, né, do leão, do leopardo, do urso e da besta. Mas no meio desse nós chamamos de um texto extra, algo que Daniel viu fora do contexto da sua visão, e ele relata isso aqui no versículo 13 e 14. Então eu vou ler com você. Ele diz assim, ó: eu estava olhando nas minhas visões de noite. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens. Olha aí, só que o texto aqui eu quero que você destaque aí. Vinha, não ia, vinha. Lembra que os discípulos estão sobre o monte da Oliveira, e ele está indo para as nuvens, uma etapa. Mas aqui Daniel está vendo ele vindo das nuvens para o trono. Você está comigo, querido? Presta atenção, que você precisa entender isso, para entender e explicar às outras pessoas a diferença de rapto e arrebatamento. Olha lá, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. É isso aí, Maria Domingos, é isso aí. Chama a mãe Vera. Mãe Vera, saudade, hein? Estamos assistindo junto, que legal, bacana, irmãos. Olha lá, aonde está aí no versículo 13? Pega uma caneta, querido, destaca aí: vinha das nuvens do céu como um filho do homem. Porque isso é importante. Toda vez que o texto fala nuvem, eu tenho que saber se está indo ou está vindo. Se está indo, arrebatamento. Se está vindo para o trono, rapto dos vencedores. Continuo. E dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram-a chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, a honra, o reino, para que todo o povo, nação, língua servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino tal, que não será destruído. Viu aí? Então os apóstolos viram a primeira etapa. Então, se ele subiu a primeira etapa e os apóstolos viram, arrebatamento. A segunda etapa, ele saiu das nuvens para o trono. Mas quando ele voltar, ele vai ter que voltar do trono com os vencedores para as nuvens, e das nuvens para a terra. Por isso que nós vamos encontrar com ele nas nuvens, que é arrebatamento. Entendeu ou não, querido? Amém? Isso, Adomérica, muito obrigado. No singular mesmo, nuvem, né? Isso mesmo. Entendeu aí, querido? Então presta atenção, olha que interessante. Nuvens quer dizer que ele vinha do trono, das nuvens para o trono. Vinha com as nuvens. Ok, querido? Entendeu aí? Vamos ver também João. Vamos lá para João, Apocalipse 5. Vamos ver João. O apóstolo João também estava lá. Presta atenção, querido.
Por que que ao mesmo momento que Jesus chegou no céu, Daniel e João viram esse mesmo momento? Porque, querido, você precisa entender que nós vivemos no tempo Cronos, o tempo de cronologia, de cronos, de hora, minuto, dia, mês, ano. Nós temos tempo limitado, mas quando Deus te tira do corpo e te leva para o Espírito, você entra no Kairos de Deus, que não há tempo. Então o tempo de Daniel e o tempo de João é o mesmo, por isso que eles viram a mesma coisa. Daniel viu para o Velho Testamento, para anunciar para o Velho Testamento, mas João viu para o Novo Testamento, para guardar o livro de Apocalipse para nós. Olha que poderoso isso aí. Amém? Isso irmão, no seminário nenhum de teológico você vai aprender isso aí. Isso aí não ensina assim tão fácil, não. Entendeu? Não tem que ter ajuda para aprender, tem que estudar junto. Temos que compartilhar o nosso conhecimento, amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 1. João vai ver a mesma coisa de Daniel, de uma visão um pouco diferente, mas a mesma coisa. Olha lá, capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, do 1 em diante, ele diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, esse é o próprio Deus, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. 7 selos aí é toda a história do homem, toda a história de Deus, é toda a eternidade está dentro desses 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, que quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Esse cântico era o cântico do céu. Olha o cântico do céu, até a chegada do Cordeiro. Meu Deus, isso é muito forte, cara. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Os anjos, quando em todo o tempo havia um cântico no céu diante do trono de Deus. Deus estava sentado no trono. À sua destra, querido, tinha um livro enrolado com 7 selos. 7 selos nesse livro. Os 7 selos são as 7 eras que nós viveremos sobre a terra. Está ali. E Deus, desde Adão, quando Adão caiu, e o reino do céu, quando Lúcifer caiu, e depois derrubou Adão, desde essa era, Deus está com esse livro na mão, esperando, porque esse livro, querido, é a escritura da terra, e a escritura do céu. Ele é toda a economia, a administração de Deus está aqui dentro desses 7 selos. Então, o céu, desde a era de Lúcifer e da era do homem que caiu, havia um cântico no céu. Qual cântico, pastor? Quem é digno? Um ancião sempre gritava: quem é digno? E ele dizia: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E os anjos, milíades e milícias de anjos cantavam: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode abrir o livro, nem olhar para ele. Todo o tempo esse cântico soava no céu: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ninguém é digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Esse era o cântico, havia um cântico desse. Mas aí no versículo 4, João começa a falar conosco, ele diz: e eu chorava muito. João, vendo aquela imagem, nesse exato momento, Jesus ainda não chegou no céu, Jesus ainda está em guerra. Aonde? No segundo céu, porque quando Jesus subiu, quando primeiro ele desceu ao Hades, ele desceu no inferno, e nós provamos isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 e 18, vai dizer que ele desceu e pregou os espíritos em prisão. Então quando ele desceu e ele venceu a morte, ele subiu. Quando ele pregou nos espíritos em prisão, ele subiu. Quando ele subiu, ele teve que passar no segundo céu. Ali foi a guerra de Jesus contra o nosso inimigo Satanás, aonde ele tomou a chave da morte e a chave do inferno. Então nesse exato momento, o Senhor, ele está dizendo: ninguém é digno, nem no céu, presta atenção que é um céu sem S, nem na terra, porque ninguém aqui na terra, nem debaixo da terra, porque ele estava na região celestial, no segundo céu, lutando, vencendo a morte e vencendo o inferno. E aí, querido, João diz: eu chorava muito, porque João não via ninguém que era digno.
porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Ninguém foi digno de fazer isso. Aí um dos anciãos começa a dizer algo diferente no céu, querido. Eu não sei se você está sentindo a glória de Deus, mas eu estou sentindo a glória de Deus, porque, querido, nesse exato momento, Deus levou 2 homens no céu para ver o vencedor chegando lá, para ver o Filho do Homem, que veio em carne, habitou entre nós, mas venceu o pecado, venceu a lei, o pecado, a morte, venceu o medo, venceu todas as coisas, e ele chega no céu, e de repente lá no céu se brada um ancião, ele diz assim: e disse-me um dos anciões, não chores. Querido, eu quero dizer para você, nós não devemos chorar mais, nós não devemos viver em medo mais, nós não devemos viver mais desesperado, sabe? Deus levou Daniel e João lá, porque ele tinha que deixar escrito isso para nós, para que nós possamos entender aquilo que está no Kairos, viver aqui no Cronos. Eu não vivo no Cronos, eu vivo no Kairos de Deus, no tempo de Deus, o tempo que já é, o vencedor já chegou no trono, sabe, querido? Não sei se você está entendendo. Ele disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Aleluia! O nosso vencedor chegou lá, aquele que representa os vencedores, aquele que foi direto para o trono, aquele que cumpriu o propósito do Pai, como diz lá em João capítulo 6, versículo 38, ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do meu Pai. Se nós também fizermos como ele, a vontade do Pai, nós vamos direto para o trono, querido, e nós temos o caminho aberto, porque ele abriu o trono da graça. E aí ele vai dizer no versículo 6: e olhei, João agora olha, e eis que estava no meio do trono. Lembra que Jesus ele foi para o trono, saiu das nuvens, foi para o trono. Esse é o vencedor, é o que venceu, saiu do trono, ele foi para o trono. Olha só, e olhei e eis que estava, versículo 6, no meio do trono, e dos 4 animais vivente, e entre os anciões um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado para toda a terra. Nós vamos falar isso outro dia. E ele vai dizer: e veio e tomou o livro à destra do que estava sentado no trono. Aleluia! Glória a Deus! O nosso vencedor, aquele que venceu, ele diz: eu venci, eu estava morto, mas eu venci a morte, tem a chave da morte e do inferno. Ele é vencedor como eu e você, querido. Aí ele vai dizer, versículo 8: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Lembra que o ancião diz que ele é o leão da tribo de Judá, mas João olha e vê um como cordeiro no meio do trono. Presta atenção a diferença. O ancião de dias, que é um anjo, que é um ser espiritual, ele olha para Jesus e não vê Jesus como cordeiro, mas vê Jesus como leão da tribo de Judá, porque lá o vencedor, ele é como leão. O vencedor, ele é aquele que reina, ele venceu Satanás, ele é o rei. Leão, ele dá a ideia de rei, mas João vê Jesus como cordeiro que tira o pecado do mundo, porque João está expressando aquilo que Cristo é para nós, aquele que tira o pecado do mundo. Ele diz então: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo. Versículo 9. Já estou só dizendo para você a diferença entre rapto e arrebatamento. 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: agora, querido, há um novo cântico no céu. João chega no céu e tem um cântico. Daniel não ouve o cântico. Daniel só vê ele vindo das nuvens para o trono, e um ancião introduziu ele até o ancião de dias. Um anjo levou ele até o ancião de dias. Mas João vê algo mais detalhado. João chega no trono e vê um cântico: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E todos os seres cantavam: ninguém é digno de abrir o livro, de olhar para o livro, de desatar os selos. Ninguém é digno no céu, na terra, nem debaixo da terra. Mas de repente agora João vê Cristo chegando.
o leão da tribo de Judá para os seres espirituais, mas o cordeiro que tira o pecado do mundo para o homem. E ele diz assim: e cantavam um novo cântico. João vê um novo cântico, João ouve um novo cântico espiritual. Está aí comigo? Cleuane, Maria Barbosa, Maria Domingos, perdão, está aí comigo? Alessandra, está aí comigo? Amém. Ele ouve um novo cântico. Que cântico é esse, pastor? Todos os seres espirituais, os anjos, ele diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povos e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Uau! Os vencedores são os que vão reinar sobre a terra. É nós, Domênica, é nós. Aleluia! Você percebeu aí a diferença, querido? Percebeu a diferença entre o rapto e o arrebatamento? Primeira prova da diferença de um arrebatamento em duas etapas, e no meio os 7 anos da grande tribulação. O rapto e o arrebatamento no meio os 7 anos da grande tribulação. O rapto antes dos 7 anos da grande tribulação, o arrebatamento no final, nos últimos meses, no final. Então qual é a diferença? Primeira diferença é que o rapto vai para o trono, o arrebatamento vai para as nuvens. Da mesma maneira que ele foi primeiro para as nuvens e depois para o trono, ele vai voltar. Primeiro vai vir o rapto para o trono, do trono vai descer os vencedores com Jesus para as nuvens e esperar que a igreja suba para as nuvens, e de lá, quando ele descer para a terra sobre o Monte Sião, todo olho verá e toda língua confessará. Está entendendo aí, querido? Está entendendo aí? Daniel e João são 2 vencedores que estavam no trono. Amém? Vamos ver a segunda prova entre rapto e arrebatamento. Vamos ver? Vai lá para mim, para Mateus capítulo 24, na verdade 25. 24 mesmo, isso. Versículo 36, coloca aí, Júnior. Mateus 24, versículo 36. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, querido. Nossa, isso é muito forte, né? Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte, porque saber o que o meu Cristo, o meu Senhor, o meu esposo fez por mim, isso é extraordinário, é maravilhoso. Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante, vai dizer a segunda prova, a diferença entre o rapto e o arrebatamento, ok? Vai dizer assim, posso ler? Você já encontrou aí? Posso ler, querido? Querido, não deixe de falar comigo não, vai escrevendo aí, tá? Assim diz Mateus, mas na minha Bíblia está, na minha Bíblia está de vermelho, não sei se você está vendo aí, está de vermelho, aqui em cima, está com letras vermelhas, então é o próprio Cristo que está falando, tá? Irmão, se você for comprar uma Bíblia, compra trinitariana, tá? Diz assim, mas daquele dia e hora, ninguém sabe. O rapto dos vencedores, ninguém sabe. Amém? O rapto dos vencedores, ninguém sabe, querido, ninguém. Por isso que ele diz, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, lembra que está o céu sem S, mas unicamente o meu Pai. Aí ele vai dizer como vai ser. Ele vai dizer, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então ele está dizendo para nós que da mesma maneira que aconteceu na época de Noé, na época que Noé viveu sobre a terra, em Gênesis capítulo 7, assim também vai acontecer com a vinda do Filho do Homem. Ele vai dizer, porquanto, assim como, olha aí o assim como, anota aí de novo aí na sua Bíblia, o assim como, porque esse assim como é da mesma maneira,
Não pode mudar, tem que ser igual. Assim como, olha lá, nos dias anteriores ao dilúvio, essa é a diferença entre o rapto e o arrebatamento. Lembra? Da mesma forma, assim como ele subiu aos céus, primeiro ele foi para a nuvem, depois ele foi para o trono de Deus, assim como ele vai voltar do trono para as nuvens, das nuvens para a terra, para a nossa terra, em cima do Monte das Oliveiras. Mas aqui ele diz, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lembrando, querido, presta atenção, ele diz assim, ó, que assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele diz aqui, nos dias anteriores do dilúvio, presta atenção, o dilúvio é a vinda do Filho do Homem, Jesus. Mas antes do dilúvio vai acontecer algo, vai acontecer uma situação, e é isso que precisamos. E ele diz assim, que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Lembrando que comer, beber, casar e dar-se casamento não é pecado. Crente principalmente come e bebe à vontade, e dar-se casamento e casar não é pecado, irmão. O pecado, querido, é você viver essas coisas e não saber as profecias, não se preparar para aquele dia, ok? Então, para que nós possamos saber como foi nos dias de Noé, nós precisamos ir lá para Gênesis capítulo 7. Isso, Maria José, eu tenho um catálogo, tá? Eu sou representante aqui no estado de Rondônia, da Trinitariana, tá? Então, se você quiser fazer o pedido, eu mando o catálogo para você depois, tá bom? Das Bíblias Trinitarianas. Vamos lá para Gênesis capítulo 7, coloca aí, Júnior, ou a Domélica, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Nós vamos aprender a segunda prova, né? Porque nós provando, a gente vai saber, querido, presta atenção, que eu estou mostrando para você quanto tempo nos resta. Quanto tempo nos resta, ok? Quanto tempo nos resta para a volta do Filho do Homem, para que Jesus volte? Eu estou tentando te explicar. Se você prestar atenção comigo, analisar os textos comigo, você vai entender fielmente, você vai saber responder, tá bom? Vamos lá, capítulo 7 de Gênesis. Ele vai dizer assim, versículo 1 em diante, eu vou ler do versículo 1 até o 10, para que nós tenhamos um entendimento completo. Ele vai dizer assim, depois disso o Senhor a Noé, porque como nos dias de Noé, então Noé, entra tu e a tua família, entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Primeira característica do vencedor, ele é justo diante dessa geração. Não é justo porque ele é perfeitinho, ele é justo porque Deus nos justificou em Cristo Jesus. Sou justo em Cristo, porque Cristo pagou o meu pecado. Então, e nessa geração, então quer dizer que a geração a qual Noé estava introduzida não era uma geração boa, pelo contrário, era uma geração pecaminosa, ok, querido? Está aí comigo? Se você estiver comigo, vai falando aí, irmão. Não deixa eu falar sozinho não, tá? Isso, bacana, queridos, top. Estou dando tempo para os irmãos poderem se encontrar aí na Bíblia, porque é importante que os irmãos anotem os textos, né? Vamos lá, versículo 2: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservarem em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Versículo 4, ele diz, por quê? Passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então, passando 7 dias, o que acontece?
Primeiro o Senhor diz a Noé: Noé, entra tu e a tua família na arca e leva os animais com você. Tardou 7 dias. Esses 7 dias significa 7 anos. Entrar na arca significa o rapto dos vencedores. Olha lá, versículo 10. E aconteceu que, passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, olha só, ele diz assim: como foi nos dias de dilúvio, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como? Antes dos 7 anos da vinda do homem, que é o dilúvio, acontece que um grupo chamado Noé, os vencedores, vão subir para o trono, ou entrar na arca. E passando 7 dias, passando 7 anos, vai acontecer o dilúvio, e arrebatará a todos. O que acontece? Essa é a segunda prova, que antes de vir o dilúvio, que é Jesus, que assim como foi nos dias de Noé, vindo o dilúvio, veio Jesus, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas antes da vinda do Filho do Homem, um dia antecedendo esse tempo, vai acontecer 7 anos antes da volta de Jesus, que representa os 7 anos da grande tribulação, vai vir o que? Vai subir o rapto dos vencedores. É o justo no meio de uma geração, é o justo que vai para a arca, a nova Jerusalém. A Bíblia diz que o Senhor cerrou a porta da arca de Noé. Noé não podia sair. Então nós estaremos lá na nova Jerusalém, na boda do Cordeiro, nos 7 anos, na noite de núpcia, enquanto o povo estará aqui, a igreja, a mulher, estará na terra. Por quê? Porque ela comia, bebia e casava e dava-se casamento. Ela não se preocupou em fazer o que você está fazendo. Olha só para você ver, eu tenho quase 5.000 pessoas no meu Facebook, e nós temos 9 vencedores estudando a palavra. Entendeu aí, irmão? Por isso que os vencedores serão como Noé, justo em meio a uma geração. E qual era a geração de Noé? Primeiro, que a igreja a qual Noé, não era só Noé que acreditava em Deus, mas só Noé estava cumprindo o propósito de Deus. Noé vivia uma geração onde as pessoas não estavam preocupadas com o que a Bíblia diz, com o que Noé estava dizendo. As pessoas estavam preocupadas em casar, dava-se casamento, comia e bebia. Quantos cristãos você vê na tua igreja, congrega com você, que come, bebe, casa e dá esse casamento, mas não está preocupado se Jesus volta hoje ou amanhã, não está preocupado em cumprir o propósito de Deus, não está preocupado em pregar o Evangelho, não está preocupado em entender a palavra do reino, não está preocupado em ser um vencedor. Quantas, querido? Que triste, né? Isso mesmo, irmã Maria Domingos, isso mesmo, é muito triste. Pessoas que estão preocupadas em casar, dar-se casamento, comer e beber. Isso não é pecado. A Bíblia não está dizendo que é pecado. Qual é o pecado? É não fazer isso que você está fazendo, Maria Domingos. É sentar e dizer: pastor, vamos compartilhar a palavra. E outra, e eu digo para vocês, irmãos, não acredite em mim, acredite na palavra. Leia as Escrituras e traga, o Espírito Santo vai interpretar no seu coração. Então, querido, o problema é que a igreja ela está preocupada em casar, dar-se casamento. Não é pecado, comer e beber, mas não está preocupada em ser uma geração justa. Como uma geração justa, pastor? Acreditar que Cristo nos justificou de todo pecado. Não está preocupado em se preparar, não está preocupado em pregar o Evangelho do Reino em todas as nações, em testemunho. Aí virá o fim. O pecado, isso mesmo, Adomélico, o pecado é colocar comer e beber, casar e dar-se casamento como prioridade, né? E eu já vou mostrar para você o que te tira do reino dos céus, o que te tira de ser um vencedor, o que vai fazer você perder de ser um vencedor e subir antes dos 7 anos. Olha só, passados 7 dias, 7 dias, lembra que o Senhor, Ele traz isso como símbolo. 7 dias é tudo que Deus vai fazer na terra. Então 7 dias é o tempo que Noé entrou na arca, ele e a sua família, todos os animais, e ele ficou ali esperando, o povo lá fora casando, comendo, dando-se casamento, 7 dias, e ele dentro da arca esperando vir o dilúvio, esperando a volta do Senhor. Presta atenção, querido, e assim será. Como 7 anos antes o Senhor vai vir e vai levar os vencedores para a arca, para a nova Jerusalém, que está diante do trono de Deus, e lá nós ficaremos 7 anos esperando o dilúvio. Qual dilúvio? Quando o Senhor Jesus descerá das nuvens para a terra. E a Bíblia diz que o rapto dos vencedores, volta lá para Mateus, querido, volta lá para Mateus capítulo 24, versículo 36.
Abra a Bíblia lá de novo, por favor. Isso, Domélica. Por isso buscai o reino dos céus em primeiro lugar. Buscar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Perfeito. Muito bem, Domélica. Perfeito esse texto. Parabéns. Mateus 24, querido. Olha o versículo 39. Podemos ler? Ele diz assim, ó: e não o perceberam, porquanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio. Esse não perceberam está atrelado aos dias anteriores ao dilúvio. Eles não perceberam, ok? Eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levaram a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem é o dilúvio, mas anterior aconteceu algo que eles não perceberam. Noé entrou na arca, na Nova Jerusalém. Noé era justo nessa geração, ficou ele e a sua família dentro da arca, juntamente com os animais, e eles não o perceberam. Assim será o rapto. Há um pastor chamado pastor Watmani, e ele escreve no seu livro que haverá multidões, cidade de milhões de habitantes, que não vai ter um vencedor, querido. Já pensou? Milhões de habitantes que não vai ter um vencedor? Forte, né? Já te dei duas provas. A primeira é que o rapto dos vencedores para o trono, o rapto, o arrebatamento da igreja para as nuvens. Todo texto que fala de nuvens fala de arrebatamento. Todo texto que fala de trono fala de rapto. Segunda prova, como foi nos dias de Noé, assim será também a volta do Filho do Homem. 7 dias anterior ao dilúvio, ele entrou na arca. E ali ele ficou 7 dias preso dentro da arca, porque Deus tinha prendido ele. Mas, enquanto isso ele casava, dava-se casamento, comiam e bebiam, e não perceberam que ele tinha entrado na arca. Assim acontecerá com os vencedores. Ninguém vai perceber que nós fomos levados, a não ser aqueles, claro, que já conhecem o rapto dos vencedores, não praticou, porque eu posso conhecer o reino e não praticar, é o livre-arbítrio que eu tenho. Para a salvação eu não tenho livre-arbítrio, eu sou eleito, eu fui eleito em Cristo, né? A Bíblia diz que eu fui predestinado, lá em João capítulo, Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante, vai dizer que eu fui predestinado, fui chamado, justificado e glorificado. Né? Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer que eu fui eleito nele antes da fundação do mundo, né? Para a salvação não tenho livre-arbítrio, mas para o reino eu tenho, porque a Bíblia diz que eu fui salvo para as boas obras. Eu posso fazer boas obras ou não, entendeu? Então essa é a segunda prova. Vamos para a terceira prova? Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Posso ler? Lucas capítulo 21, versículo 32 até o 36. Mais uma prova, a diferença entre o rapto e o arrebatamento, tá? Vamos lá, ele diz assim, ó: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Aí ele vai dizer: olhai por vós. O que ele está dizendo que vai passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar? O que está escrito aí no versículo 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, mas eu não vou ler agora, depois você lê. Aí ele vai dizer no 34, olhai por vós. O que ele está dizendo? Ó, vigiai, estais em prontidão, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações, alma, se carreguem de glutonaria, embriaguez
cuidado com essa vida. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. E venham sobre vós de improviso aquele dia. Quer dizer, o rapto, improviso, ninguém viu, ninguém percebeu. Aí ele vai dizer no 35, porque virá como um laço sobre todos que habitam na terra, na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávido, para que sejais encontrado perfeitos, para que sejais encontrado ávido, por dignos de evitar todas essas coisas, as coisas que estão atrás, de ficar aqui para... Não, irmão, peraí, vamos voltar, vamos ler o 24, que eu preciso explicar isso aqui melhor para você. Nós temos tempo, nós temos amanhã para aprender, né? Já são quase 10 horas, nós temos amanhã aí, nós ainda temos aí uns 20 e poucos minutos de estudo. Olha lá, versículo 24: e cairão a fio de espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que todos os gentios até que o tempo dos gentios se complete. Versículo 25: e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra angústia das nações, perplexidade e bramido do mar, e as ondas. Aqui é o 7 trombetas de Apocalipse está acontecendo. Está lá em Apocalipse, dentro dos 7 anos da grande tribulação. Já aconteceu o rapto aqui. Lembra que a Bíblia não está em ordem cronológica, não está em seguida. Ela fala do rapto, fala do arrebatamento, volta para o rapto. Então aqui nesse exato momento ele está falando da época da grande tribulação, que já aconteceu o rapto. Aí ele vai dizer: homens desmaiarão de terror, expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então virá o Filho do Homem numa nuvem. Anota aí, numa nuvem. Nuvem está falando de arrebatamento. Anota aí na Bíblia, irmão, arrebatamento. Lembra que o Senhor está dando um conselho. Aqui ele está dando um conselho para os seus discípulos. Então ele está dizendo: olha, dentro dos 7 anos da grande tribulação vai ter problema nas nuvens, na lua, no sol, né? O céu será abalado, os homens da terra vão morrer, vão pedir a morte, não vão conseguir, vão desmaiar de tanto temor, de medo, vai acontecer catástrofe, são as 7 trombetas. Aí ele vai dizer, então, versículo 27, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória, arrebatamento, final dos 7 anos da grande tribulação. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, para a igreja que ficou aqui na grande tribulação. 29, e disse-lhe, vamos pular aí, vamos falar da figueira, e disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brota, e saber que está perto o verão. Assim também vos, quando virdes acontecer estas coisas, saber que o reino de Deus está perto. O reino dos céus é o milênio, ok, querido? Porque o milênio é logo após os 7 anos da grande tribulação. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós. Ele está dizendo, está vendo que tudo isso vai acontecer? Tudo isso vai acontecer dentro da grande tribulação, dos 7 anos da grande tribulação. Agora, olhai por vós. Olhai por vós e acautelai-vos que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez e cuidado dessa vida. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. E venha sobre vós o improviso daquele dia, o que? O rapto, antes que essas coisas aconteçam. 35, por quê? Virá como um laço, né? Sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávido por digos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Que coisas? Essas aqui que vão acontecer dentro da grande tribulação. Então, se eu subir no rapto antes da grande tribulação, eu fui encontrado ávido, eu fui encontrado preparado, eu estava preparado, eu sou um vencedor. Está entendendo aí, querido? Aí ele vai dizer assim, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quem vai estar de pé? Se está acontecendo essas coisas aqui na terra, Jesus ainda não veio para a terra. Eu tenho que estar de pé diante do Filho do Homem. Então, isso aqui é o rapto dos vencedores.
Se eu não deixar que a glutonaria, a embriaguez e o cuidado dessa vida entre no meu coração e eu preste atenção nas profecias, eu vou ser hábito de quando isso estiver acontecendo na terra, eu estarei de pé diante do Filho do Homem, o Cordeiro. Pegou aí, querido? Uau, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meu Deus, maravilha. Espero que você esteja entendendo isso, querido. Que maravilha, glória a Deus. Quer ver outro texto? Abre em Apocalipse capítulo 3. Vou dar mais 2 textos para você e nós vamos continuar o estudo, que eu quero ir mais alguns 15 minutos. Forte, forte, Jonathan, é forte mesmo. Glória a Deus, para Maria José. Glória a Deus, Silvana, tia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Presta atenção no que está dizendo em Apocalipse capítulo 3. Vai falar com o vencedor. Aqui é o vencedor, capítulo 3, versículo 10. Se você encontrou aí, vamos ler, querido, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10. Ele diz assim: como guardaste a palavra da minha perseverança. Aí está escrito paciência, mas a tradução mais correta seria perseverança. Também eu te guardarei da hora da tentação. Essa palavra tentação também é a tribulação, é o momento onde a terra será tentada, será provada. A tribulação, que é os 7 anos da grande tribulação, que há de sobrevir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí ele vai dizer: e eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te tome a coroa. O vencedor, ele tem uma coroa, ele já foi destinado ao reino. Aí ele diz: e ao que vencer. Então ele está falando ao vencedor: se eu for guardar a palavra da perseverança, guardar o propósito de Deus, ele diz: eu vou te guardar nos dias da tribulação, da tentação, vou te guardar naquele dia, vai vir sobre toda a terra, mas você será guardado. Aí ele vai dizer: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meio do meu Deus, e também o meu novo nome. Mais uma prova. A última prova, Apocalipse capítulo 14, vai lá. Aqui vai falar 2 diferenças: o rapto e o arrebatamento. Aqui vai falar do trono e das nuvens. Aqui vai falar da primícia e da ceifa, ou da colheita, que é o restante da igreja. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 até... Nós vamos ler alguns versículos, mas vamos ler primeiro o 1, o 2, o 3, até o 8. Até o 6. Vou ler com você, tá? Então, querido, vai anotando esses textos. Vai anotando esses textos, porque esses textos é muito importante para mim e para você. É a nossa base de fé. Amém? Amém, Angélica? Forte. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14. Olhei, e eis que estava o cordeiro. Nós sabemos que o cordeiro aí, coloca entre parênteses o cordeiro. O cordeiro aí no Monte Sião, coloca entre parênteses também o Monte Sião. O Monte Sião aqui é o monte do trono de Deus. Não é o Monte Sião aqui em Jerusalém, em Israel. É o monte do trono de Deus. Então eu olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome do seu pai. Lembrando que esses 144.000 aqui é diferente dos 144.000 de Apocalipse 7, que nós vamos ler daqui a pouco. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpista, que tocava com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono. Lembrando que quando nós, no rapto dos vencedores, chegarmos no trono de Deus, de novo vai mudar o cântico, mas somente os vencedores vão saber esse cântico.
Olha que lindo, querido. E cantaram um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. 144 mil, querido, é 12 vezes 12 vezes 1000. O número 12 significa o governo de Deus. Todo governo que Deus vai governar sobre algo, Deus usa o número 12. Por exemplo, 12 apóstolos, 12 tribos, 12 pedras no peitoral do sacerdote, 12 pérolas nas portas da Jerusalém, 12 pedras no Rio Jordão para atravessar o Rio Jordão. Então sempre quando Deus vai falar que Ele vai governar, Ele governa sobre o número 12. Então aqui esse número 12, ou 144 mil, que é 12 vezes 12 vezes 1000, significa a totalidade de todos os vencedores do Novo e do Velho Testamento que foram ganhos pela fé. Agora lá, versículo 4, lembra que aqui nós já falamos do Cordeiro e do Monte Sião, e dos 144 mil, agora versículo 4, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia. Primícia vem da palavra primeiro. Aí ele diz, para Deus e para o seu Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono. Vou anotar aqui, trono de Deus. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. E viu um outro anjo pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra sobre a terra, e todas as nações e tribos e línguas e povos. Então esses 144 mil aqui, querido, são os selados da terra, porque foram comprados da terra. E se nós pegarmos aqui, formos comprados da terra, lá no capítulo 5 diz que o Senhor com teu sangue nos comprou para sermos rei, nos comprou toda tribo, línguas, povos e nações, para ser reis e sacerdotes, como está aqui. Então o que é a primícia? Se você for lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel plantava, os primeiros frutos que se colhiam, se levavam os feixes, por exemplo, de trigo ou de arroz, se levava para o templo e entregava na mão do sacerdote. Então nós fomos entregados para o Cordeiro. Por isso que ele diz aqui que nós estamos diante do Cordeiro, diante do monte do Senhor, diante do trono do Senhor. Então nós somos os feixes. A Bíblia diz que nós somos lavoura de Deus. E esses feixes, que é a primícia da colheita, Israel, o povo de Israel pegava, levava até o sacerdote pegava aqueles feixes, ia diante da presença do Senhor e chacoalhava aqueles feixes, para que Deus abençoasse a colheita. Então essa primícia, ela era entregada no templo. Templo, quando fala de templo, fala de reino, fala de palácio, fala de reino. Ok? Então a primícia ela é levada para o templo, para o reino, para o lugar, para Deus e para o seu trono. Isso aqui é o rapto dos vencedores. Agora nós vamos ver sobre o arrebatamento. Versículo 14. Posso ler? Diz assim, e olhei, e eis que uma nuvem, coloca entre parênteses, nuvem branca, coloca entre parênteses aí, querido, nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e a sua mão uma foice aguda. Foice é usada para colher a lavoura, não a primícia, porque a primícia era colhida e levada para o templo. Esse aqui ele já está assentado nas nuvens. E quem está assentado nas nuvens, lembra? Nós somos levados para o trono, nós estamos no trono, somos a primícia. E a Bíblia diz que a primícia, querido, ele não é contaminado com mulheres. Eu vou falar isso amanhã. Por que a primícia não é contaminada com mulheres, tá? Então não falta da live amanhã para você aprender por que a primícia, os vencedores não são contaminados com mulheres e são virgens. E ele segue o Cordeiro para onde quer que vá, ok? Não falte amanhã na live às 9 horas, tá bom? Agora aqui, ele diz, versículo 15: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Quem é que estava sentado sobre a nuvem? Cristo.
E disse: lançai a foice e a ceifa, a hora da ceifa te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, foi colhida. Aqui fala do arrebatamento. O arrebatamento é levado para as nuvens. Está aí, querido? Entendeu até aí? Não conseguimos chegar nem no Apocalipse capítulo 6, né? 12, 6. Porque, querido, é muita coisa para a gente aprender. Mas é muita coisa boa, né? Para a gente aprender, muita coisa boa. Entendeu até aí, querido? Vou te dar só mais um texto. Pastor, o que me faz sair, ser tirado, ser roubado, ser iludido, ser enganado, né? Como diz lá, né? 2 Coríntios capítulo 11, do 1 em diante vai dizer, Paulo dizendo aos Coríntios: temo que como Eva foi enganada pela serpente, assim sejais vocês também, né? Seja corrompido o vosso sentido. A serpente ali é Satanás, hoje é o espírito do anticristo que tem enganado a igreja, né? Então vamos lá para Lucas, versículo 21 de Lucas. Vamos lá em Lucas, capítulo 21. Querido, não é Lucas não, peraí. Mateus 21. Lucas 14. Lucas 14. Nós vamos parar aqui nesse texto, tá? Vamos terminar esse texto e nós concluímos aqui por hoje. E aí amanhã nós voltamos com mais uma live. Quanto tempo nos resta? Se nós olhássemos para a geração de Noé, querido, na geração de Noé, só Noé estava percebendo as profecias. Só Noé estava cumprindo o propósito de Deus. O povo da sua época, a Bíblia diz que eram todos injustos. Será que nós estamos vivendo esse tempo? A Bíblia diz que o povo de Noé, na época de Noé, a ponto que os anjos caídos coabitavam ou transavam com as mulheres dos homens, e nasceram ali gigantes, os neofinis e os teofinis, que destruía toda a terra. O povo daquela terra era um povo de coração perverso, vai dizer em Apocalipse, em Gênesis capítulo 6. Então, queridos, será que estamos vivendo a mesma época? Será quanto tempo nos resta para que aconteça o rápido dos vencedores? Então, Maria, então a pergunta correta, Maria, não seria Jesus está voltando? Não, a pergunta é: quando vamos subir? Quando vamos subir no rápido dos vencedores? Porque primeiro nós vamos subir para o trono, 7 anos vão passar e nós vamos descer com a Nova Jerusalém para as nuvens, e das nuvens para a terra com Cristo. Porque aqueles que vão subir para a Nova Jerusalém, que é o rápido dos vencedores, nós seremos a esposa de Cristo. Cristo, nós vamos ficar 7 anos na noite de núpcia. Um rei não pode reinar sobre a terra sem a sua esposa. Nós somos a esposa dele. Está entendendo aí, querido? Dá um ok aí. Amém. Vamos lá, olha lá. Vamos lá, querido. Lucas capítulo 14. O que me pode me afastar de ser um vencedor? Olha lá, diz assim, Lucas capítulo 14, versículo 15. Ele diz: e ouvindo isso, um dos que estava sentado com ele à mesa disse: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus, na boda. Porque
ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia. Essa palavra ceia, você pode colocar ela entre parênteses e escrever embaixo boda. A boda é os 7 anos que estaremos no céu, e aqui embaixo a grande tribulação. Ele diz: e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. 18. E todo a um começaram a escusar-se, dizendo: o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me deixe que me hajas por escusado. Lembra? Comprei um campo, da intenção de terra, bens. Então a primeira coisa que pode te apartar de ser um vencedor, que pode te apartar do propósito original de Deus, que pode te tornar uma pessoa injusta nessa geração, os seus bens. Tem pessoas, ter bens, querido, ser rico, ser próspero não é pecado. O pecado é você que os seus bens roubem tanto a tua paz, roube tanto o teu tempo, roube tanto você, que você não tenha tempo para ouvir as profecias e cumprir o propósito do Pai. Então a primeira coisa que pode te roubar da presença de ser um vencedor, de subir no rapto, os bens. Segundo, e outro: comprei 5 juntas de boi e vou experimentar, rogo no que me acha por escusado. 5 juntas de boi da intenção de trabalho. O seu trabalho, na verdade o trabalho, muitas pessoas, elas são consumidas pelo seu trabalho, a ponto de não ir na igreja, não ir numa Life Homes, não participar de imersões, não se preocupar em estudar as escrituras para entender. Então os bens e o seu trabalho, ou ocupação com o ganhar o pão de cada dia, pode te afastar de ser um vencedor. Por último, e disse-lhe: casei-me com a minha esposa, e portanto não posso ir. A sua família. Que isso, pastor? Que forte, muito forte, mano. Bens, trabalho e família são as 3 coisas que Satanás usa para roubar você da presença de ser um vencedor, de ser o filho varão, o filho mais forte. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai da família indignou-se, ficou indignado, Deus ficou indignado, e disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Somos nós, que somos pobres, aleijados, mancos e cegos. Somos os pecadores, somos aqueles que não merecia. Sabe por quê, querido? Esses convidados aqui, ele era Israel. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele veio para o que era seus. A boda estava preparada, esse momento estava preparado para Israel, mas Israel rejeitou por causa das suas leis, por causa dos seus bens, seus trabalhos e sua família, pelas suas leis. E aí ele vai dizer assim: e disse ao servo: Senhor, feita está, como mandaste, versículo 22, e ainda há lugar. Versículo 23, disse o Senhor o seu servo: sai pelo caminho e vá lado, e força-os a entrar. Aqui vai ser os 7 anos da grande tribulação, os que morrerem degolado, eles vão ser forçados a entrar no reino, porque todo que morrer degolado aqui, que o anticristo degolar a sua cabeça, ele vai reinar também por 1000 anos. Ele disse: força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Entendeu aí, querido? Então hoje você aprendeu que existe um arrebatamento, um só, mas em 2 etapas. Uma antes dos 7 anos da grande tribulação, que vai para o trono, e no final dos 7 anos da grande tribulação, que vai para as nuvens. Aquela que vai para o trono é a primícia, é aqueles que estão ávidos de estar de pé diante do Cordeiro, que não permitiram que o seu coração se embriagasse com comida, bebida, casar-se, dar-se casamento, com os cuidados dessa vida, que não permitiu que os seus bens, nem o seu trabalho, nem sua família roubasse a prioridade do reino de Deus no seu coração. Então, querido, eu te convido nessa noite a não ser somente um aluno, um espectador, alguém que está ouvindo e vai morrer em você essa palavra. Eu te convido a esparramar isso,
a preparar na sua casa momentos, convidar os seus amigos e colocar uma live como essa para as pessoas assistirem, a fazer videoconferência. Eu estou aqui pronto para ensinar a qualquer pessoa, e você também precisa aprender para ensinar. Tia Silvana pode ensinar, a Fran pode ensinar, o José pode ensinar, a Maria, a Doménica, Jonathan pode ensinar. Não deixe que o reino dos céus não seja pregado, querido. Precisamos levantar vencedores. Então a preocupação, quanto tempo nos resta, querido? Muito pouco para o rápido dos vencedores, porque estamos no meio de uma geração injusta. Estamos no meio de um povo que casa, dá-se casamento, come e bebe, do cuidado das suas vidas. Estamos em meio de um povo que está preocupado com os seus bens, com o seu trabalho, com a sua família, e não se preocupa com o reino de Deus, com Cristo que morreu para nos salvar. Qual a pergunta, pastor? O que devo fazer? Continuar aprendendo as Escrituras e praticando todos os dias na sua vida, querido. Deus tem o melhor para nós. Eu quero terminar, já somos 10h30, né? 1h30 que nós estamos estudando. Eu quero terminar orando com você e pedindo que Deus, querido, te dê força, te dê ânimo, te dê autoridade para vencer, para continuar vencendo. Eu quero orar ao Senhor para que a sua casa seja uma life in homes, vida nas casas. Eu quero orar para que você seja voz de trombeta, como eram os atalaias nas muralhas de Jerusalém. Você seja nas muralhas do reino alguém que proclama o evangelho da graça e o evangelho do reino, o rapto dos vencedores e o arrebatamento. Daqui a pouquinho eu vou postar lá, tanto no grupo do Facebook privado lá dos 5 ministérios, da Escola dos 5 Ministérios, tanto no Telegram da Escola dos 5 Ministérios. Eu vou postar os banners, tá? Os banners explicando a diferença entre rapto e arrebatamento, que você possa participar conosco lá, que você possa entrar lá. Os links estão aí para cima nos comentários. Mas vamos orar, querido, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, né? Vamos orar porque é importante nós orarmos. Ore comigo. Pai, nós pedimos pela Tua graça, pela Tua glória e pelo Teu amor. Te pedimos que o Senhor venha com o Teu reino sobre nós. Te pedimos, Senhor, que não sejamos envolvidos com essa artimanha de Satanás, a ponto de nós perdermos de sermos o vencedor, o filho varão da mulher de Apocalipse 12. Eu sei que está para acontecer esse versículo 5. A igreja, ela está gemendo com dor, porque ela está sendo tão atacada pelo dragão, todo dia sendo atacada pelo espírito anticristo, e ela está gemendo com dores de parto para gerar o vencedor, para não perder o vencedor, para não perder o filho varão. Por isso, Senhor, nos dá a Tua graça, que a Tua graça, o favor que não merecemos, nos alcance, que nós possamos estar ávidos para estar de pé no Monte Sião e fazer parte dos 144 mil dos vencedores que serão primícias no reino de Deus. Que nós possamos aprender um novo cântico no céu, para cantar que digno é o Cordeiro, digno de receber toda a honra, glória, poder e majestade. Pai, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa live, que há de ouvir. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre eles, que a Tua glória se manifeste sobre eles. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, nos ajude a continuar, que eles não desanimem, mas que todos os dias nós possamos estar aqui aprendendo, pelo menos nesse tempo de pandemia, para que nós possamos estar aprendendo sobre a Tua palavra. Nós te louvamos e te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe você, tá? Deus abençoe os irmãos de Montenegro, de Buritis, né, de São José dos Pinhares, Cacoal, né? Deus abençoe os irmãos aqui de Colorado, da Igreja do Amor, das outras igrejas que estão aqui conosco. Deus abençoe mesmo. Irmã Maria Domingos, hoje a irmã Vera está aí com você. Gostaria muito que você convidasse mais pessoas para participar na sua casa, para assistir essa palavra. Amanhã nós vamos continuar desse ponto que paramos aqui. Nós vamos continuar lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 6 em diante, porque eu consegui explicar sobre o rapto. Então, querido, amanhã venha, porque eu vou explicar a diferença, né, as características de um vencedor,
né? Quais são as características daquele que será a primícia, tá? Convide mais pessoas aí, tia Silvana convida aí, né, o seu esposo e outras pessoas para participar, né? Aí Jonathan, convide outras pessoas aí da igreja para participar também, para ouvir a live. Acredito que vai ser de crescimento espiritual muito grande. Tá bom, querido? Graça e paz. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Boa noite.